A mendiga negra descobre a traição do marido com o pai do milionário e planeja vingança. Ela veio com os risos de seus filhos, sentindo-se feliz. As palavras bailavam em sua mente como um pesadelo. Arlindo com seu próprio pai, Antônio. O nó na garganta fazia seu coração disparar, enquanto imagens de sua vida juntos se revezavam em sua cabeça. A decepção dilacerou sua alma. A traição de quem ela mais amava estava tão próxima que era quase palpável. Durante semanas, a dor a consumiu, mas na escuridão da tristeza, sua mãe, Mariana, trouxe luz. Vamos deixar essa cidade, minha filha. Precisamos nos reerguer. O plano começou a tomar forma, e Clara encontrou forças nas palavras de sua mãe. A ideia de abrir um ateliê de costura e uma pensão para estudantes se tornava mais concreta a cada dia. As duas partiram para um lugar que pulsa vida: Porto Alegre. Clara se lembrava dos momentos em que sonhou em ter um ateliê e como sempre quis empoderar outras mulheres fazendo o que amava. Com as mãos calejadas de trabalho duro, elas ergueram paredes e costuraram sonhos. O cheiro da máquina de costura era como música para seus ouvidos. Por meses, Clara trabalhou incansavelmente. O ateliê começou a atrair estudantes e a pensão se encheu de risos. As dores do passado pareciam distantes, mas os fantasmas não a deixavam em paz. Quando sua mãe começou a adoecer, a sombra da traição voltou, acompanhada de saudade e culpa. A ansiedade e a expectativa se misturavam quando a festa de 1 ano do ateliê se aproximava. Seria um marco, um sinal de vitória. Contudo, no meio dos preparativos, uma figura familiar apareceu. Antônio, o pai que a traiu, agora com um ar de arrependimento. O coração de Clara pulsava forte como um tambor. O calor da raiva e a frieza da traição. O que ele estava fazendo ali? Com um futuro promissor em suas mãos, a presença dele poderia arruinar tudo. A pergunta martelava em sua cabeça: seria a hora de encarar seu passado ou deixá-lo mais uma vez à sombra? A festa estava quase pronta e Clara, com as mãos trêmulas, organizava os últimos detalhes. As risadas dos estudantes ecoavam ao fundo. Mas a tensão está no ar. O que aconteceria quando os segredos viessem à tona? Quando as traições do passado ameaçassem seu novo começo? O coração pulava no peito. A festa se aproximava. E com ela, a verdade que Clara estava tão desesperadamente tentando evitar. Restava uma pergunta no ar. Conseguiria Clara enfrentar o que nunca quis encarar? Ou deixaria que a dor... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhava para Antônio, seu coração pulsando como se quisesse escapar do peito. Ele estava ali, a poucos passos, com um olhar pesado de arrependimento. A festa, que seria um momento de celebração, parecia agora um palco para um confronto devastador. O que ele queria? As risadas dos estudantes pareciam distantes, como se o mundo ao redor tivesse parado. Clara!
Ele começou, mas a voz vacilou. Eu vim pedir desculpas. As palavras dele soavam vazias, como ecos de um passado que nunca deveria ter acontecido. Clara sentiu frio na espinha. A verdade do seu passado estava ali, em pé na sua frente, desafiando-a a encará-lo. As lembranças da traição, a humilhação, a dor, tudo voltou como um tsunami. Ela respirou fundo, tentando se manter em pé, mas sem aviso, uma gritaria impossível de ignorar fez seu coração parar. Um grito cortou a atmosfera festiva. Mãe! Era a voz desesperada de um dos estudantes, um garoto de apenas 16 anos. Ele apareceu correndo, os olhos arregalados, e apontou para fora do ateliê. Um acidente! Um acidente na rua! O que aconteceu? Clara e Antônio se viraram e uma onda de pânico se espalhou entre os convidados. Clara sentiu suas pernas tremerem, enquanto corria junto com os outros, para ver o que estava acontecendo. Ao saírem, o que viram foi horrendo. Um carro capotado, com fumaça saindo, e o silêncio reverberando ao horror. Chama a ambulância! Alguém chama a ambulância! Alguém gritou, mas suas palavras pareciam um eco distante. Clara se aproximou do carro e quando a fumaça se dissipou, um rosto familiar apareceu. Era Arlindo, o marido que a traíra. Ele estava inconsciente dentro do veículo e a visão fez seu coração afundar de choque. Arlindo! Clara gritou, a voz entrecortada pela incredulidade. A dor intensificou-se, um nó formando-se em sua garganta, enquanto as lembranças do amor que um dia teve o dominavam, misturadas à traição de maneira traiçoeira. Do que ele estava fugindo? Alguém comentou, e os murmúrios se espalharam. A figura de Antônio surgia na multidão, cada passo carregado de um peso maior. O que ele sabia? O que Arlindo estava fazendo lá? Clara olhou para o pai, e sua expressão mudava de arrependimento para algo mais sombrio. Foi então que o garoto que havia gritado antes, quase como um pressentimento, revelou um detalhe trágico. Ele estava com o pai do milionário. A gente viu, estava levado por um homem na rua. Os olhos de Clara se arregalaram. O pai do milionário, Antônio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a dor era quase insuportável. O que isso significava? A traição já não era somente de Arlindo. Era um emaranhado de mentiras, segredos ocultos e um novo grupo de traições que começava a se desenhar. Clara sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Poderia Arlindo ter descoberto algo mais? O ar parecia pesado, e ela teve a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Com o grito da sirene distante se aproximando, uma certeza começou a se formar. Esta história ainda não tinha acabado. Pessoas mudariam, alianças se desfariam, e tudo o que ela conhecia poderia se transformar em algo que não reconheceria mais. E no meio desse caos, uma pergunta ecoava em sua mente atordoada. Seria aquela hora de Clara se vingar? Descobrir toda a verdade ou a traição continuaria a devorá-la por dentro? A resposta estava mais próxima do que imaginava, mas o caminho seria sombrio. Clara estava paralisada, o coração batendo forte. As sirenes soavam ao fundo. Arlindo, seu marido, inconsciente em um carro capotado. As lembranças da traição o cercavam como uma sombra. Mas o pânico daquela cena era maior do que qualquer dor que ela já sentira. Mãe! Ela gritou, chamando Mariana, que já estava ao seu lado, as mãos tremendo.
Precisamos ajudar! Enquanto os convidados se aglomeravam, Clara se aproximou do carro com cautela. A fumaça começou a se dissipar e a imagem de Arlindo ficou mais clara. Ele parecia tão vulnerável, tão frágil. Afinal, ele ainda era o pai dos seus filhos. Mas o que era essa fragilidade em comparação com a traição que cortou sua alma? Um nó se formou em sua garganta, mas o impulso de ajudar era mais forte. Clara! Antônio chamou, correndo atrás dela. Espere! A voz dele estava cheia de urgência. Clara revirou os olhos. Que mais ele tinha a dizer? O que mais poderia piorar aquela situação? Mas naquele momento, ela não poderia se dar ao luxo de se importar. Precisava agir. Os paramédicos chegaram, já em ação. A sirene do carro de emergência cortava o ar e a multidão se espalhou para dar espaço. A adrenalina deixou Clara alerta. A dor do passado parecia uma lembrança distante, como se o perigo tornasse tudo mais claro. Mas no fundo o medo pulsava. E se Arlindo não saísse daquela? E se todas as traições, todas as mentiras terminassem ali? Enquanto os paramédicos puxavam Arlindo para fora, Clara sentiu algo gelado na espinha. Os olhos dele se abriram e por um segundo reconheceram Clara, mas logo foram tomados por uma expressão horrenda. Ele parecia confuso, como se tivesse acordado de um pesadelo. E quando seus olhares se encontraram, aquilo foi como um raio. Um momento em que poderia mudar tudo. Então, em meio ao caos, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma mulher surgira no meio da multidão. Ela empurrou os outros do lado, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Clara reconheceu e seu estômago revirou. Era Sofia, a mulher com quem Arlindo atraiu. Mas ela não estava apenas ali. Estava ofegante e segurava um papel amassado, como se fosse a resposta para todos os seus questionamentos. Clara! Ela gritou. Eu preciso falar! Era como se o mundo tivesse parado. Clara olhou para Antônio, depois para Arlindo, e então para a mulher à sua frente. Todos aqueles sentimentos misturados em seu coração, como uma tempestade. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, sua voz um grito contido de raiva e desespero. Sofia avançou, as mãos tremendo. Eu sei sobre o pai do milionário. Eu tenho provas. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca afiada. O que ela queria dizer? A multidão começou a murmurar. Os olhares trocavam entre Clara e a mulher que destruiu sua vida. Arlindo não estava escapando. Ele estava atrás de algo maior. E você precisa saber a verdade. A verdade que pode mudar tudo. Clara sentiu seu mundo desmoronar. A traição já não era só entre ela e Arlindo. Agora, havia um novo enredo, mais profundo e escuro. Tudo o que pensava saber estava em questão. O que essa mulher significava? E que verdades ela guardava? A pressão aumentava. Os paramédicos trabalhavam. O barulho da sirene continuava. E o bom senso estava se esvaindo. Clara estava em um dilema. Ela queria se afastar, mas a necessidade de saber a verdade a prendia. Poderia a revelação de Sofia mudar o destino dela e de seus filhos? Os olhos de Clara estavam fixos em Sofia. A verdade estava se aproximando. Mas o que viria em seguida a deixaria sem chão. Com um nó na garganta e o coração acelerado, Clara sussurrou. O que você sabe? O que queria dizer? As palavras de Sofia tinham o poder de repercutir muito além daquele momento. E isso a deixava apavorada. A resposta poderia ser a chave para a libertação
ou a maldição final daquela história. Clara estava em choque, o coração pulsando enquanto olhava para Sofia. As palavras da mulher estavam pesadas como chumbo. Provas? Ela mal conseguia respirar. O que você quer dizer? Sofia parecia fora de si, os olhos arregalados. Eu soube que Arlindo procurando algo. Ela hesitou, como se as palavras a queimassem. Antes de tudo isso, ele me contou sobre um segredo, algo que poderia arruinar a vida de todos nós. A multidão em volta começou a sussurrar, as expressões variando entre preocupação e curiosidade. Clara se sentiu exposta, como se todos estivessem espiando por trás de suas muletas emocionais. Que segredo? A voz dela saiu mais dura do que imaginou. Ele estava atrás da herança do pai do milionário. Sofia respirou fundo antes de continuar. Mas não era só isso. Havia algo mais. Algo sobre você, Clara. Ele achava que você tinha direito a algo mais. Um estremecimento percorreu o corpo de Clara. Como assim? O que ele queria dizer? A dor da traição se misturou a uma nova sensação: confusão. Havia um novo ciclo de traições a se revelar, e ela sentia que seus pés estavam prestes a sair do chão. Os paramédicos já haviam retirado Arlindo do carro, e enquanto o levavam em uma maca, Clara se virou para Sofia, os olhos ardendo. Me diga, o que você sabe de verdade? Sofia hesitou novamente, mas então falou rápido como se as palavras estivessem escapando. Arlindo não era só um marido infiel. Ele estava sob pressão. Ele começou a falar sobre um passado sombrio. Algo que envolvia segredo de família com o pai do milionário. Ele disse que você poderia ser a chave para tudo isso. Nesse instante, um grito cortou a multidão. Cuidado! Um corpo surgiu correndo. Uma mulher desconhecida, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados. Clara reconheceu. Era uma velha amiga de Mariana, sua mãe. Clara, precisamos ir agora! É urgente! Os olhos dela estavam tomados pelo pânico. Os murmúrios aumentaram, e a mulher se aproximou, sincronizando e completando o que Sofia dizia. O pai do milionário. Ele sabe. Ele está vindo. Você não pode ficar aqui. A voz da mulher reverberou pela multidão, enquanto Clara se sentia paralisada. Está vindo? Por quê? A confusão dominava sua mente. Agora uma tempestade de emoções. Ele não quer que você descubra a verdade. Há anos ele se esconde. A mulher segurou Clara pelos ombros, os olhos suplicantes. Clara se lembrou do que tinha ouvido sobre o milionário, sobre o pai dele. Por que nunca imaginou que poderia haver uma conexão? No máximo, tudo parecia convergir. A traição do marido, os segredos do pai, a estranha presença de Sofia. E agora, uma nova figura surgindo. Clara apertou o peito, sentindo um nó na garganta. A verdade? A palavra soou como uma oração. O que mais você sabe? O pai do milionário, ele é mais próximo do que você imagina. Seu legado está em jogo. As palavras soaram como um trovão. Clara estava paralisada, a dor e a raiva misturando-se em um turbilhão. Enquanto isso, as sirenes ecoavam e a multidão se movia. Clara olhou para Arlindo, sendo levado, e a imagem dele, tão vulnerável, a despedaçou. A traição! As mentiras! E agora essa nova realidade! Tudo desmoronava! No fundo, Clara, você é parte disso! A mulher insistiu, a voz tremendo.
Não é apenas uma questão de traição. É sobre o que ele deixou para você, por direito. A realidade a atordoou. Que legado! O que ela tinha a ver com tudo isso? Era um quebra-cabeça ainda mais complexo do que ela imaginava. O chão se movia sob os pés de Clara, e ela sentiu o peso do mundo nas costas. Que segredos tinham sido enterrados? A vida dela nunca mais seria a mesma. Mas o que viria a seguir? Haveria algo mais devastador à espreita nas sombras do passado que agora ela precisava encarar. Enquanto a verdade se desenrolava à sua frente, o que mais poderia ser revelado? Clara estava em choque, o coração pulsando enquanto olhava para Sofia. As palavras da mulher estavam pesadas como chumbo. Provas? Ela mal conseguia respirar. O que você quer dizer? Sofia parecia fora de si, os olhos arregalados. Eu soube que Arlindo estava procurando algo. Ela hesitou, como se as palavras a queimassem. Antes de tudo isso, ele me contou sobre o segredo. Algo que poderia arruinar a vida de todos nós. A multidão em volta começou a sussurrar, as expressões variando entre preocupação e curiosidade. Clara se sentiu exposta, como se todos estivessem espiando por trás de suas muletas emocionais. Que segredo? A voz dela saiu mais dura do que imaginou. Ele estava atrás da herança do pai do milionário. Sofia respirou fundo antes de continuar. Mas não era só isso. Havia algo mais. Algo sobre você, Clara. Ele achava que você tinha direito a algo mais. O estremecimento percorreu o corpo de Clara. Como assim? O que ele queria dizer? A dor da traição se misturou a uma nova sensação, confusão. Havia um novo ciclo de traições a se revelar. E ela sentia que seus pés estavam prestes a sair do chão. Os paramédicos já haviam retirado Arlindo do carro, e enquanto o levavam em uma maca, Clara se virou para Sofia, os olhos ardendo. Me diga! O que você sabe de verdade? Sofia hesitou novamente, mas então falou rápido, como se as palavras estivessem escapando. Arlindo não era só um marido infiel, e estava sob pressão. Ele começou a falar sobre um passado sombrio, algo que envolvia segredo de família com o pai do milionário. Ele disse que você poderia ser a chave para tudo isso. Nesse instante, um grito cortou a multidão. Cuidado! Um corpo surgiu correndo, uma mulher desconhecida, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados. Clara a reconheceu. Era uma velha amiga de Mariana, sua mãe. Clara, precisamos ir agora! É urgente! Os olhos dela estavam tomados pelo pânico. Os murmúrios aumentaram e a mulher se aproximou, sincronizando e completando o que Sofia dizia. O pai do milionário, ele sabe! Ele está vindo! Você não pode ficar aqui! A voz da mulher reverberou pela multidão, enquanto Clara se sentia paralisada. Está vindo? Por quê? A confusão dominava sua mente. Agora, uma tempestade de emoções. Ele não quer que você descubra a verdade. Há anos ele se esconde. A mulher segurou Clara pelos ombros, os olhos suplicantes. Clara se lembrou do que tinha ouvido sobre o milionário, sobre o pai dele. Por que nunca imaginou que poderia haver uma conexão? Nesse momento, uma nova ideia surgiu na cabeça de Clara. E se tudo aquilo que estava acontecendo estivesse interligado de uma forma mais profunda? Seu olhar se fixou em uma figura, se aproximando pelo corredor entre os convidados. Era Antônio,
ofegante, e ao lado dele estava um homem alto e robusto, bem vestido. O coração de Clara disparou. Vocês! Antônio gritou, chamando a atenção para o homem. Ele não deve estar aqui. Por que não? Perguntou Clara, o estômago revirando. Quem é ele? Esse homem, Antônio dizia, gesticulando nervosamente, é irmão do pai do milionário. Ele sabe de tudo e pode arruinar suas vidas. A multidão parou. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto as palavras de Antônio ecoavam. Ele veio para me trazer uma revelação, disse com a voz trêmula. Uma revelação que vai mudar tudo. Clara sentiu seu coração falhar. O homem avançou lentamente, os olhos frios, como se pudesse devorar a vida da multidão com um único olhar. Eu sei que você é parte da história que meu irmão tentou esconder. Clara, você é filha dele! As palavras cortaram como uma faca. O quê? Clara quase não conseguiu falar. O que você está dizendo? Você é a filha que ele abandonou. Ele não só traiu sua mãe, mas teve uma relação com a sua avó. E tudo isso é sobre o legado perdido que só você pode reivindicar. As palavras dele ecoavam e cada sílaba acertava como um golpe. Todo o caos ao redor se desvanecia em um único foco. O homem à sua frente. Clara estava em estado de choque. Era um pesadelo, mas também era uma verdade que estava sendo revelada. O que isso significava para a traição de Arlindo e para o que ela pensou que conhecia sobre si mesma? O murmúrio crescido tornou-se um rugido. Santo Deus! Isto era demais para processar. As peças do quebra-cabeça estavam totalmente fora de lugar. E Clara percebeu que a traição do marido não era nada comparada ao que estava prestes a descobrir. A verdade era muito mais profunda e obscura. Enquanto a multidão olhava com espanto, Clara precisou de um momento para pacadrar a realidade que a envolvia. A tensão estava no ar. O que mais o homem sabia? Qual legado estava em jogo? A consciência de tudo que conhecia desmoronava, e a pergunta permanecia ressoando em sua mente. Como ela poderia lidar com tudo isso? O futuro dela nunca mais seria o mesmo. Aquelas palavras ecoavam na cabeça de Clara, como um tambor, a verdade que despencava sobre ela. Ela não conseguia processar. Filho do milionário? O que isso significava? O homem à sua frente parecia tão seguro, enquanto Clara sentia seu mundo desmoronando. Mas antes que ela pudesse perguntar mais, o caos começou. Precisamos ir! Agora! Gritou a mulher que antes tinha se aproximado. Clara sentiu um frio na barriga. A urgência estava estampada no rosto da mulher. Havia algo mais nessa história. Algo que Clara ainda não compreendia. Por que precisamos ir? O que você sabe? Clara perguntou, a voz tremendo. Mas a mulher apenas fez um gesto nervoso, como se as palavras estivessem entaladas na garganta. Ele não quer que você descubra a verdade. A ansiedade na voz da mulher fez com que o coração de Clara disparasse. E enquanto isso, o homem que revelara o segredo permanecia em pé, com o olhar fixo em Clara, como se estivesse esperando algo. Você não pode confiar nele, Antônio gritou, examinando a multidão. Ele está manipulando você. A tensão aumentava como um fio esticando-se prestes a se partir. Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. É agora! Um grupo de homens surgiu no fim da rua, todos vestidos de forma imponente. Clara reconheceu um deles. Era o pai do milionário. A multidão começou a se dispersar em pânico. Clara observou enquanto o homem avançava, os olhos queimando com uma intensidade que parecia destilar ódio.
Você! Ele gritou, apontando para Clara. Você é a última da minha linhagem. Os murmúrios cresceram novamente. Clara sentiu como se todas as atenções do mundo estivessem voltadas para ela. O que você quer dizer com isso? A voz dela era um sussurro temeroso, mas ao mesmo tempo desafiador. Eu sabia que você ia aparecer, depois de tantos anos achando que tinha vencido. O tom do homem estava carregado de amargura. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. De anos? De vitória! Basta! Está na hora de terminar com isso. Antônio, agora furioso, avançou para o homem, mas foi contido por outro grupo que já estava preparado para impedir qualquer ato de violência. Uma tensão elétrica preenchia o espaço, como se um confronto iminente estivesse prestes a explodir. Como você se atreve a se intrometer? Esta não é a sua batalha! O homem do milionário respondeu rosnando. A fúria estava invisível, mas Clara podia sentir. As revelações a deixavam atordoada. Se você é realmente meu pai, por que não me procurou antes? Clara gritou, a confusão e a dor se misturando. E enquanto o peso das palavras caía, o homem hesitou, seu olhar desviando, um flash de tristeza atravessando seu rosto. Eu não sabia! Clara quase gritou, mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Era um tiro! Tudo aconteceu em frações de segundo. O movimento das pessoas virou um turbilhão. Gritos tomaram conta do ar. A mulher que havia chamado Clara parecia ter sido atingida. Ela caiu, o rosto pálido como papel. O pânico e a confusão aumentavam. Não! Um grito desesperado. Clara se lançou para a frente, mas foi detida por Antônio. É perigoso! Ele gritou. E enquanto a multidão corria, o homem que havia proclamado ser seu pai olhou fixamente para ela. Algo em seu olhar não fazia sentido. Ele parecia triste, assustado. Nesse momento, Clara percebeu que tudo o que acreditava ser verdade tinha se transformado em cinzas. O que mais estava escondido? A revelação não era apenas sobre ela, mas sobre um legado manchado por traições e mentiras. Uma nova batalha estava prestes a iniciar. E Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Mas aquela batalha seria por sua identidade ou pelos segredos que ainda estavam por vir? Clara! Antônio puxou-a de volta. Ela estava paralisada, o coração palpitando. Vamos sair daqui! Mas no fundo, uma voz interna gritava. O que estava acontecendo? Essa guerra era apenas o começo, e ainda havia muito por vir. Clara estava paralisada, o coração palpitando. A tensão no ar era quase palpável, e o silêncio que se instalou após o tiro pesava sobre todos, como um manto sombrio. A mulher caída no chão era uma visão horrenda. A multidão em pânico se aglomerava, sussurros misturando-se com gritos. Mas Clara estava em estado de choque. Não! Sofia! O grito saiu involuntariamente de seus lábios. As mãos tremiam enquanto ela tentava atravessar o mar de pessoas. Antônio a puxou de volta, mas sua determinação era inabalável. Precisamos ajudá-la. E enquanto se esforçava para se aproximar, o homem que alegava ser seu pai passou entre eles, com um olhar determinado. Clara não teve tempo de processar. Ele estava correndo em direção ao corpo e, nesse momento, duas verdades se chocaram dentro dela. A urgência de salvar Sofia e a necessidade de confrontar o homem que havia mudado sua vida em um instante. Você!
O que você fez? Clara gritou, desafiadora. As palavras ecoaram e muitos a olharam, mas ela não se importava. Sofia estava caída e a ideia de que tinha acabado de perdê-la a fazia arder de raiva. Clara, não é hora para isso! Antônio insistiu, a voz tensa. Mas ela ignorou, focando sua atenção na cena à sua frente. Quando finalmente chegou até a mulher, o desespero a atravessou. Sofia estava pálida, o sangue se espalhando pelo chão. Clara se agachou ao lado dela, as lágrimas escorregando pelo rosto. Sofia, fique comigo! Os paramédicos já estão a caminho. Mas a mulher não respondia. As pálpebras estavam fechadas e o riso que uma vez iluminou o ateliê agora parecia um eco distante. O desespero estourou dentro de Clara. Por que tudo isso estava acontecendo? E então, um ruído subitamente quebrou o silêncio. Recuem, todos vocês! A voz que se ergueu era autoritária, e Clara virou a cabeça para ver uma figura surgindo da multidão. Um homem robusto e imponente se aproximava, seus olhos frios estudando a cena como um predador. Era o pai do milionário, que se aproximava com passo firme. Clara, você precisa ir embora agora. As palavras dele eram uma ordem, e não uma sugestão. Clara franziu a testa, confusa. Por que você está aqui? O que você quer de mim? O olhar dele aprendeu e ela sentiu um arrepio. Ele deu um passo à frente, como se estivesse decidindo o próximo movimento. No fundo você sabe a verdade, ele dizia com a voz carregada e gravidade. O que Arlindo fez, o que eu escondi. Tudo se tornou muito claro. O que ele estava prestes a confessar poderia mudar tudo. Mas antes que conseguisse articular sua pergunta, um grito cortou o ar novamente. Clara! Era Mariana, sua mãe, que finalmente havia chegado após a agitação. Ela atravessou a multidão, com o rosto pálido e as mãos agitadas. O que está acontecendo? O que você fez? O olhar de Mariana se fixou no homem. O mundo pareceu parar. Havia algo em sua voz, alguma coisa no olhar que Clara não conseguia decifrar. Mãe, ele sabe algo. Ele está prestes a... Mas antes que pudesse terminar, Mariana interrompeu, quase gritando. Isso não é verdade! Não é o que você pensa! Não é verdade? Como você pode dizer isso? As palavras de Clara saíram como um grito de desespero. A confusão se espalhava como fogo. O homem deu um passo à frente, a tensão na atmosfera aumentando. É hora de você conhecer a verdade sobre quem você realmente é, Clara. Você precisa saber. E nesse exato momento, um som estrondoso surgiu. Era uma explosão, seguido por uma onda de calor. O estúdio onde tudo estava acontecendo foi instantaneamente empurrado por uma onda de fumaça e destroços. Clara caiu para trás, o chão tremendo sob seus pés. É isso que a verdade traz? Um colapso total? As pessoas começaram a gritar, buscando abrigo, mas Clara estava presa entre o caos e as revelações. As palavras trêmulas da sua mãe e as ameaças do homem tornavam tudo pior. O que mais estava escondido, além daquele incêndio literal? Para onde ir? À medida que a fumaça se espalhava, tudo o que Clara sabia parecia se desintegrar, deixando-a na dúvida. Aquela era apenas uma fatalidade, ou as chamas eram um símbolo de algo muito mais profundo e escuro?
A verdade a aguardava no meio da destruição. E Clara não sabia se tinha forças para enfrentá-la. O mundo estava desmoronando e a única certeza que restava era que as próximas horas poderiam mudar o destino de todos. Ela precisava saber, antes que tudo fosse consumido pelas chamas. Clara estava paralisada, o coração palpitando. A fumaça que se espalhava como um manto escuro fazia tudo parecer mais distante, como se ela estivesse assistindo a cena de um filme. A dor no peito era uma pressão insuportável e a urgência da situação empurrava-a para a ação. Você precisa saber a verdade! O homem gritou, mas Clara nem teve tempo de filtrar suas palavras. O que poderia ser tão importante, tão devastador que ele não havia revelado antes? Antes que ela pudesse questioná-lo novamente, outro estombo estourou no ar. Era uma explosão, não da fumaça, mas algo ainda mais instigante. O que viu atrás? O que foi a deixou sem reação? O ateliê, seu novo sonho, estava em chamas. Um verdadeiro inferno. As chamas se elevavam, ofuscando a luz do dia, e o calor fazia sua pele queimar. Clara, vamos! Antônia puxou, mas algo parou sua ação. O rosto do homem próximo a ela parecia um espelho quebrado, refletindo segredos que ela nunca imaginou existir. Você não pode! Ele começou, mas os gritos aumentaram e todos ao redor pareciam ter perdido a razão, correndo como se suas vidas dependessem disso. E no meio do caos, uma voz conhecida cortou a confusão. Mãe! O grito era de Mariana, sua mãe, que estava desesperada, com lágrimas na face e um olhar que clamava por ajuda. Clara sentiu um aperto no coração. O que estava acontecendo? Precisava de respostas, mas a situação estava ficando cada vez mais confusa. Clara, aqui! Mariana estava mais próxima agora, seus olhos inquietos. Quando Clara finalmente chegou até ela, um grito estrondoso ecoou. A mulher que tinha avisado havia sido atingida. O pânico tomou conta e Clara se virou para ver para onde a poeira e o horror levariam tudo. No meio do tumulto, algo chamou a atenção de Clara. Ameaçador e misterioso, um homem apareceu na porta do ateliê em chamas. Seu semblante era sombrio e intenso. Olhos famintos, como se quisessem devorar cada ser humano presente. Ele não parecia ser um simples espectador. Sua presença era aterradora. Você não pode escapar da verdade, Clara! Ele gritou, mas ninguém parecia ouvir. Todos estavam ocupados com a correria e o desespero. Você irá compreender. A herança é sua, por direito. O homem avançou. Nesse momento, o chão sob os pés de Clara desabou. Era como se um véu tivesse sido levantado. A verdade estava à vista, mas sua mente estava em um labirinto de confusão. Herança! O que você está dizendo? Seu pai, seu verdadeiro pai, está mais vivo do que você imagina e está por trás de tudo isso. O homem gritou, apontando para o ateliê em chamas. Clara sentiu como se o mundo todo estivesse desmoronando. Suas memórias, suas crenças. Ela sempre pensou que Arlindo a traíra ao se envolver com Sofia. Mas agora isso parecia nada comparado ao que estava prestes a descobrir. Está brincando? Isso é uma loucura! Mas a mente de Clara girava, as peças do quebra-cabeça fazendo sentido de uma maneira que a apavorava. Ali, em meio ao caos, onde sombras se tornavam mais do que figuras no escuro, a verdade estava prestes a ser revelada. E o que o homem disse cortava mais fundo do que qualquer traição. Antes que pudesse se mover, uma nova explosão reverberou atrás dela, e as labaredas dançantes se elevaram, cortando o ar como uma advertência. Vamos! Agora! Antônia insistiu, puxando-a mais uma vez. Mas Clara não queria se afastar, não se entender.
A resposta estava diante dela, mas no instante em que virar para o homem, ele havia desaparecido. Clara olhou ao redor, buscando seu rosto familiar, mas somente encontrou a frustração da multidão, um pânico e a fumaça. Onde estava a verdade? Desde quando o que pensava saber havia se transformado em um conto tão negro? O que mais estaria escondido sob as chamas ardentes? Os sentimentos a dominaram. Raiva, confusão, um desespero quase palpável. E enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor, Clara percebeu que a resposta não estava apenas no que tinha visto, mas na vida que estava prestes a se desintegrar ao seu redor. Clara! A voz de Mariana ressoou, mas Clara apenas permanecia lá, sentindo a verdade escapar pelos dentes. O que ela precisava enfrentar a aguardava no coração do inferno. Não havia como voltar atrás, no caos e na dor. A única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar, de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. E a pergunta que a perseguiu por tanto tempo finalmente surgia nas chamas. Quem ela realmente era? Clara estava paralisada, o coração palpitando. A fumaça que se espalhava como um manto escuro fazia tudo parecer mais distante, como se ela estivesse assistindo a cena de um filme. A dor no peito era uma pressão insuportável. Acho que ainda dá tempo, pensou, mesmo enquanto gritava por Sofia. Os olhares da multidão estavam fixos, todos esperando. Os gritos de pânico começaram a ecoar e as pessoas empurravam-se ao redor, buscando uma saída. Clara sentia a adrenalina correr por suas veias, enquanto o pai do milionário se aproximava, os olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Você precisa saber a verdade! O homem gritou, mas Clara nem teve tempo de filtrar suas palavras. O que poderia ser tão importante, tão devastador, que ele não havia revelado antes? Antes que ela pudesse questioná-lo novamente, outro estrondo estourou no ar. Era uma explosão, não da fumaça, mas algo ainda mais instigante. Clara olhou para trás e o que viu a deixou sem fôlego. O ateliê, seu novo sonho, estava em chamas. Um verdadeiro inferno. As chamas se elevavam, ofuscando a luz do dia, e o calor fazia sua pele queimar. Clara, vamos! Antônio a puxou, mas algo parou sua ação. O rosto do homem próximo a ela parecia um espelho quebrado, refletindo segredos que ela nunca imaginou existir. Você não pode! Ele começou, mas os gritos aumentavam e todos ao redor pareciam ter perdido a razão, correndo como se suas vidas dependessem disso. E no meio do caos, uma voz conhecida cortou a confusão. Mãe! O grito era de Mariana, sua mãe, que finalmente havia chegado após a agitação. Ela atravessou a multidão, com o rosto pálido e as mãos agitadas. Clara sentiu um aperto no coração. O que estava acontecendo? Precisava de respostas, mas a situação estava ficando cada vez mais confusa. Clara, aqui! Mariana estava mais próxima agora, seus olhos inquietos. Quando Clara finalmente chegou até ela, um grito estrondoso ecoou. A mulher que tinha abusado havia sido atingida. O pânico tomou conta e Clara se virou para ver para onde a poeira e o horror levariam tudo. Uma onda ameaçadora de calor pulsou em seu rosto. Então, um novo grito. Cuidado! Um homem surgiu correndo na porta do ateliê em chamas. Clara o reconheceu imediatamente. Era Arlindo. Clara, você precisa sair!
Ele gritou, mas seu olhar estava fixo na fumaça e no que restava do ateliê. Era como se ele estivesse preso entre dois mundos, e ela o observava repetir os movimentos frenéticos de alguém que lutava contra um algoritmo que não conseguia entender. Mas o que aconteceu a seguir congelou o sangue de Clara. De repente, o chão tremeu e uma nova explosão, oriunda da parte de trás do ateliê, lançou uma parede de fogo e escombros direto em sua direção. O mundo virou um caos. Clara se jogou para o lado, mas uma sombra a empurrou. Era Sofia, que havia se reerguido. Não! Clara gritou, estendendo a mão para a mulher que havia traído sua confiança. Mas a cena desabou. O lado do prédio simplesmente desmoronou sobre Sofia. Clara ficou paralisada, o grito preso na garganta. O suor frio escorria pela sua nuca, enquanto as chamas cercavam tudo. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, ela pensou, enquanto Arlindo se aproximava, seu rosto coberto de fuligem e desespero. Temos que sair daqui. Clara, você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. Arlindo disparou, os olhos cheios de um desespero palpável. O mundo ao redor de Clara parou. Aquela frase ecoou, e o tumulto ao redor desbotou para um fundo nebuloso. O quê? Clara balbuciou, cada palavra carregando o peso do mundo. Naquele instante, tudo o que pensou saber se despedaçou. As chamas crepitavam enquanto ela tentava compreender. Você não pode estar falando sério. Uma onda de raiva e confusão a invadiu. Eu não fui embora. Fui forçado. Eles me ameaçaram. O pai do milionário sabe de tudo. Você é parte do nosso legado. A verdade parecia uma bomba a ponto de explodir. A multidão começou a murmurar, seus rostos refletindo choque e desconforto. A verdade era mais sombria do que qualquer traição que ela já tivesse sofrido. As chamas à sua volta não podiam se comparar ao fogo que ardia em seu coração. Por que você não me disse isso antes? O que mais você escondeu? Antes que pudesse dizer mais, uma nova onda de calor a envolveu, e as chamas avançaram, como se a própria verdade estivesse tentando consumi-las. Clara sentia como se estivesse ao bordo de um abismo. A última imagem de Sofia a atravessava como uma faca. Mais uma traição. O que mais estaria em jogo? E a verdade? O que realmente havia acontecido naquele passado sombrio? Clara, agarrada ao que restava de sua vida, ficou sem saber em quem confiar. O que era real? E então, uma nova ameaça tomou forma na fumaça espessa. Ela olhou para Arlindo e sua mãe. Todos ali, cercados pelo caos, que sempre teve o poder de traí-los. Agora a única coisa que parecia clara era a incerteza que a aguardava no coração da tempestade. Quem sou eu de verdade? Aquela pergunta ecoou antes que tudo desmoronasse, enquanto as chamas cresceram e a escuridão envolveu o que tinha sido sua vida. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava o ateliê desmoronar em chamas. O calor das labaredas era quase insuportável, e as lembranças de seus sonhos se queimando junto com tudo o que havia construído a atormentavam. O caos ao redor se transformou em um borrão. Gritos ecoavam, as pessoas corriam, mas Clara estava paralisada, presa entre a dor da perda e a confusão das revelações. Clara, você tem que sair! Arlindo insistiu, puxando-a pela mão, mas ela não conseguia se mover. O que ele havia dito? Que era seu verdadeiro pai. Esse era apenas mais um golpe em uma sequência de traições. A dúvida a consumia. Eu preciso saber a verdade! Clara gritou em meio ao tumulto, os olhos fixos em Arlindo, sua voz embargada pela mistura de amor e raiva.
A fumaça subia, dificultando sua respiração, mas sua determinação era mais forte que o pânico. No fundo, você sabe quem eu sou, o que fiz. Arlindo parecia desmoronar também, o desespero nos olhos dele refletindo o caos. Mas Clara não queria ouvir mais aquelas palavras que a machucavam. Tanto sofrimento, tantos segredos. Nesse instante, ela percebeu a figura à sua esquerda, o homem que afirmava ser seu pai. Ele estava ali, os olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. As chamas dançavam entre eles, enquanto ele gritou: Clara, não estamos aqui para brigar. A verdade é que nosso legado está em perigo, e você faz parte disso. Legado? A palavra saiu como um sussurro perdido em meio ao ruído. O mundo ao seu redor parecia se desvanecer, e tudo o que restava era a necessidade de entender. O que você quer dizer com isso? Ela estava prestes a explodir de tantas emoções reprimidas. Está na hora de descobrir quem você realmente é e esquecer o que ficou para trás. Ele apontou para as chamas, enquanto a fumaça rodopiava ao redor deles. Clara sentiu o nó na garganta aumentar. O que realmente havia visto? Até onde tudo isso havia sido verdade? Naquela fração de segundo, a voz de sua mãe, Mariana, cortou o ar novamente. Clara, por favor, venha comigo. Precisamos sair. O pânico no olhar de sua mãe fez Clara hesitar. O que estava por vir? Antes que pudesse decidir, uma nova explosão estourou atrás delas, fazendo o chão tremer. Instintivamente, Clara ergueu os braços para proteger o rosto. A tensão se transformou em urgência. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos! Todos vocês! Arlindo a puxou mais perto, quase à força. Foram anos de mentiras. Clara gritou, encarando o homem misterioso pela última vez. Quem realmente é você? E o que quer de mim? Nesse momento, as chamas pareciam responder à sua provocação. Eu sou aquele que ajudará você a escapar. Você pode reivindicar seu lugar, mas precisa sair agora, antes que tudo isso se transforme em cinzas. O homem avançou, e então o calor se intensificou em uma onda avassaladora. Clara! Mariana gritou novamente, e finalmente o desejo de sobreviver se sobrepôs a tudo. Clara se virou e seguiu sua mãe, Arlindo ao seu lado. As chamas rugindo atrás deles eram uma lembrança do que haviam perdido. Mas a certeza do que estava à frente pulsava ferozmente. Enquanto corriam, uma última reflexão atravessou a mente de Clara. Que verdade estava escondida? O que mais poderia ser revelado no futuro? Uma nova vida a aguardava, mais cheia de perigos e revelações. Mas ela não se deixaria abater. Não novamente. À medida que finalmente saíram para a luz do dia, o calor das chamas se dissipava. Um sopro de esperança a envolvia. Mas Clara sabia que a batalha ainda não tinha terminado. A vida ainda guardava seus segredos. E a nova jornada estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere menos um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.